Olá pessoal! Hoje você vai conhecer um equipamento bem polêmico hoje em dia, mas que na época que ele foi fabricado era um equipamento bem interessante e todo mundo desejava ter um no seu sistema. Estou falando do Cygnus NR800. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Hoje você vai conhecer esse equipamento feito pela Cygnus lá nos anos 80. A gente vai conversar muito sobre a construção dele, um pouco da história, separei um pouco dos manuais, separei aqui um pouco dos encartes, do manual, e a gente vai conversar sobre esse equipamento aqui, um redutor de ruído feito pela Cygnus lá nos anos 80. Antes de começar o vídeo, quero mostrar uma diferença aqui, ó, da construção dele. Então aqui a gente já tem um equipamento um pouco mais moderno, lá, ó, 1000 e alguma coisa, o número de série, e aqui 500 e pouco. Esse aqui já é mais antigo, esse é mais moderno. Então aqui você tem no aterramento uma diferença aqui e também uma diferença nos parafusos, ó, fenda, Phillips, correto? Então temos uma diferença aqui e sim, temos diferença interna, mas eu vou dar um aviso aqui agora para vocês. Bom, então você viu aí que tem uma diferença entre eles na construção, mas por que eu já fiz, já mostrei isso? Porque eu vou vender esse equipamento, eu já vendi ele e vou embalar, então aqui a continuação do vídeo vai ser somente com a versão prata. Por quê? Porque a gente tem várias versões desse equipamento. Você está vendo aqui, preto, com serigrafia amarela, você tem prata, correto? Com botão preto, você tem prata com botão prata, você também tem o grafite, que é mais raro de encontrar, vou deixar aqui na descrição, eu já tive um, você vai ver o vídeo dele lá, e também você encontra os equipamentos com a aba lateral, tanto preto, prata, com essa aba lateral e também sem a aba lateral, quer dizer o que? Padrão 19 para hack e também padrão 17. Então são todas essas versões que você encontra desse equipamento. Mas nós vamos dar tchau a esse equipamento e no vídeo do Conheça você só vai estar vendo o modelo prata, beleza? E então, antes de continuar, alguns recados. Primeiro recado, você não vai ver ele atuando, não vai ver ele funcionando. Vou deixar vídeos aqui quando eu coloquei alguns equipamentos iguais a esse à venda e você vai ver lá eles atuando, correto? Segundo recado, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse em assistir vídeos de conhecendo, opinião sincera, curiosidades, comparativos, lives analisando o mercado dessa geração de equipamentos, dos anúncios, do que a gente encontra hoje à venda? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like para ajudar. E um terceiro aqui, recado meio que off, essa primeira parte do vídeo eu já gravei há um bom tempo, quando eu coloquei o preto à venda, e agora que estou colocando o prata à venda também, então vou terminar o vídeo mostrando aqui todos os detalhes dele, tá? Então é isso, agora sim, vamos olhar aqui o NR800. Então vamos lá, antes de olhar aqui o equipamento, vamos olhar aqui algumas curiosidades. Primeiro, né, o NR800 ele foi lançado lá para a linha 800, quer dizer o que, no início dos anos 80, e ele continuou aqui, ó. Depois que lançaram a linha 1800, então ele ainda existia, ele ainda era fornecido, ó. A linha 800 ficou só no SAM 800 e no PA 800. As outras peças elas foram praticamente substituídas, né, pela linha 1800, mas a gente continuava ainda com a linha 400 nessa época, quer dizer que o amplificador, o crossover, o NR800 aqui, o TU800 ainda tinha, porque olha só, aqui não tinha o TU 1800 ainda, tá? Nós ainda tínhamos só o TU 800. Então sim, é um equipamento que praticamente foi fabricado pela linha toda aí da Cygnus. Alguns equipamentos saíram de linha, mas o NR continuou sendo fabricado. E aqui uma curiosidade aqui de um dos folders de divulgação do produto, ó, põe a qualidade profissional em seu equipamento para ganhar uma surpreendente limpeza do som. E um dos detalhes aqui descritos nesse folderzinho, aqui, deixa eu ver se eu não pego aqui para não pegar reflexo. Então olha aqui, ó, opera com sistema, nós reduz um processo desenvolvido e patenteado pela Cygnus e tem vantagens
fundamentais. Quer dizer o quê? Não era um equipamento que era copiado, né, pelo menos na teoria, de alguma outra versão. Inclusive, ele cita aqui, ó, não depende como outros sistemas, como o Dolby, o DBX, o ANRS, etc., de processamento prévio na fonte. Quer dizer o quê? Ele não precisa que o áudio que seja injetado nele seja gravado com o sistema dele. Isso quer dizer o quê? Ele faz o processamento de corte aí de ruídos pós-áudio. Aqui, esses sistemas que ele cita aqui, o processamento de anti-ruído ele é feito na gravação e depois na reprodução ele é utilizado, né, para voltar, digamos assim, para ele ser efetizado. Então, no caso, você tem que ter a fonte gravada com os sistemas. Então, quando você grava lá, para quem gravou fita cassete sabe, então você tem que gravar uma fita com o Dolby acionado para depois reproduzir com o Dolby acionado. Aqui não. Aqui qualquer sinal que você injete, ele já faz a redução. Claro que aqui ele diz uma coisa que hoje em dia a gente bate no ponto, né? Ó, o sistema DNRP Cygnus não interfere no espectro sonoro da música, não abafa, não tira o brilho e é compatível com todos os outros sistemas de redução de ruído. Esse negócio de não abafa e não tira o brilho é discutível aqui, né? Mas não vou entrar nesse ponto, tá? Então aqui você tem o folder, né? Um folderzinho aqui, um folder de propaganda dele, o manual de instruções. Aqui esse meu manual é de primeira geração, que é aquele ainda encadernado, mas você tem outras versões, aquele pequenininho marrom. Você tem outras versões desse manual aqui, né? Um manual bem interessante, bem legal. Coisa que a Cygnus fazia e caprichava nessa época. Mas vamos lá para o painel do equipamento. Temos tecla Power, liga, desliga. Lembrando, esse daqui é o prata com versão botão preto, né? No início você já viu todas as versões que eu já citei. Então você tem aqui o Power. Aqui você vai ter a sensibilidade do corte, então você consegue atuar mais aberto, mais fechado o corte. Você vai ter aqui 6 LEDs indicando quais são os cortes que estão sendo feitos. Então você tem aqui desde o 20K, né, 12K, 6K, 3K, 1.5K e 800 Hz. Então, digamos aqui, ele vai abrindo, né? Então, desde lá do 20 até o 800 ele vai fazendo o corte de ruído aí nas frequências que você está utilizando, correto? Então, são 2 verdes, 2 laranja e 2 vermelhos. Aqui nós temos uma função que ele trava. Inclusive, essa função está aqui no folderzinho, né? Que ele diz aqui, ó, entra em vamos ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó. Entra em ação automaticamente quando o sinal musical não é suficiente para cobrir os ruídos. Então o que acontece? Quando você aciona essa tecla aqui, ele já corta direto isso aqui. Então, digamos, todo o áudio que entrar a partir de 12 e de 20K, ele já vai cortar automaticamente, óbvio, né, na teoria, os ruídos. Quando eu solto, não. Só se eu atuar aqui e dizer para ele, corte em 12 ou em 20. Aí sim ele corta. Mas quando você aciona essa tecla, ele já entra, digamos, o que passar de 12 para cima já vai estar sendo filtrado, né? Aqui nós temos uma tecla de acionamento, então você consegue acionar e desacionar o ruído. Digamos, estou escutando um áudio, quero que o ruído seja habilitado, né? O corte do ruído seja habilitado. Beleza, a partir de agora eu não quero mais. Então eu desabilito, você não precisa tirar cabo, não precisa desacionar um outro equipamento. Quer dizer o quê? O sinal passa por ele limpo, sem passar pelo redutor. Aqui, passando pelo redutor e não passando pelo redutor. Aqui uma função que é bem interessante, que seria as entradas. Então você pode escolher aqui a tua conexão de entrada. Exemplo, você pode ter alguma coisa no line. Então, digamos, eu tenho um sistema, né? E lembrando, esse tipo de equipamento aqui era avisado pela Cygnus, mas para estúdio mesmo. Então, você tem aqui um sistema. Então, digamos, eu tenho um sistema conectado aqui. Lá um deck, um CD, um toca-discos, alguma coisa assim, e um amplificador. Então eu tenho aqui. Eu posso ter um outro sistema no tape, um outro sistema no auxiliar. Então, dependendo da onde você quer atuar, você pode ligar uns sistemas separados e habilitar o redutor, né, para cada sistema. Então eu tenho um sistema com vários tapes. Então, linha, que todos os meus tapes estão entrando no redutor. Tem um outro sistema lá com, sei lá, com deck de rolo. Então eu passo para cá e todos os equipamentos que estiverem num sistema separado de tape de rolo vai entrar por aqui. Então são várias conexões. Então vamos lá, esse aqui é o painel 19, como a gente já falou.
Temos aqui os parafusos, a tampa preto fosco, não existe outra cor, né? Talvez tenha alguma versão que não tenha a ventilação tanto desse lado como desse, não sei, né? Porque aqui a gente tem o trafo está desse lado. Não sei, mas aqui o painel traseiro, você já viu lá que eu mostrei uma diferença no aterramento, na confecção, na produção do aparelho, tanto aqui no aterramento como nos parafusos. Essa aqui é a versão mais antiga. Aqui, como eu já não tenho outro aparelho, mas vou fazer uma observação aqui, o outro aparelho lá ele tem um sistema de RCA que é um pouco melhor, mas tem um problema. Qual é o problema? Ele é um pouco melhor, mas ele oxida muito mais facilmente. Aqui nós temos um outro, apesar desse equipamento aqui estar sempre na minha região, então eu realmente não sei se ele pegou muita umidade ou não, mas temos aquele famoso sistema de RCA aberto. Ó. Isso aqui é uma crítica que eu já fiz com relação às H2, né? A linha Exotec da Gradiente utiliza esse tipo de RCA aqui, e isso aqui é bem ruim, porque se ele abre mais aqui, você vai enfiar aqui, ele já começa bem difícil. Na teoria, esse corte que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Ele não ser inteiriço como em outros equipamentos. Qual que é a vantagem na teoria? A vantagem é que com esse corte ele está trabalhando, certo? Ó, ele trabalha, abre e fecha, abre e fecha. Então ele não dá um mau contato. Se você enfiar um RCA aqui, ele tiver um pouco mais aberto, mais fechado, isso aqui pode trabalhar, certo? E dar o contato. Só que, não sei, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou tentar encontrar, vou deixar aqui na descrição. Então esse aqui é a versão dos RCAs abertos, eu não gosto muito. Aqui são as entradas, né? Então você vai entrar aqui no auxiliar, tem o sistema. Vai lá, tem um sistema com mixer, com um monte de coisa, pum, no auxiliar, para poder fazer o corte. Tem um outro sistema com outro mixer ligado a outros equipamentos, pá, aqui, outros aqui, né? E as saídas você tem aqui, ó, tanto tape como line. Então se eu estou utilizando aqui no line, aqui eu saio para um outro sistema individual, né? Então digamos, se eu estou usando line, certo? E tô com os meus tapes todos ligados em line, eu habilito lá, sai aqui para um sistema, para o meu amplificador ou para mim gravar lá os tapes. E aqui eu consigo sair os do tape, então um outro sistema sai para cá para gravação de um outro sistema. Você consegue entender? São sistemas individuais. Isso por um lado é muito bom, por outro é meio chato, mas é só saber fazer corretamente as conexões que você não vai ter problema, né? Aqui nós temos o número de série, o porta-fusível, fusível de proteção, chave de tensão 110, 220, cabo de força original, né? Cabo de força ainda nessa época não levava o símbolo da Cygnus, certo? Mas é original sim. Vamos olhar aqui a parte de baixo. A parte de baixo temos algumas diferenças também na própria versão do aparelho, que aqui nós temos a primeira versão, como disse, esse aparelho aqui é o mais antigo de todos. Então o que acontece? Você tem aqui os pés com rebite de plástico. Tá vendo aqui, ó? É um pé e essa parte de plástico interna aqui é um plástico que você vem, pum, e trava. Se não lembra, para tirar o pé tem que ir por trás aqui, abrir e aí ele pula fora. Mas eu já mostrei em alguns equipamentos que utiliza esse mesmo pé e você utiliza o rebite de alumínio, certo? E também os mais modernos, inclusive aquele preto que estava aí que eu já mostrei, ele tem um sistema que o pé é diferente, é um pezinho que vai aqui escrito Cygnus e ele é só encaixado por pressão. São coisas da fabricação aí desses aparelhos. Então aqui a parte de baixo, a parte de cima, a parte frontal, a parte traseira, vamos olhar por dentro. Então é isso, temos ele aberto aqui, essa versão que tem os parafusos igual de CM5000, para quem é colecionador sabe o que estou falando, né? Mas existem outras versões. Bom, aqui, né, no caso ele tem esses suportes onde você não tem a furação na carcaça do parafuso, é simplesmente uma chapinha aqui que ela abre e fecha. Trafo, tá lá, ó, Cygnus, certo? Trafo da Cygnus mesmo, claro, quem fornecia para a Cygnus. Nós temos a placa principal e aqui o sistema é engraçado porque eles não riscaram, ó. Tem aqui, ó, todos os integrados estão aqui, ó, sem problema nenhum. Normalmente eles lixavam, não sei, Cygnus fazia isso? De lixar e pintar? Eu acho que não mesmo, né? Mas temos aqui agora uma que teria que ir lá no opinião sincera da Cygnus, é que esses equipamentos de primeira geração, para quem é técnico aí sabe do que eu vou te falar agora, perceba, você está faltando a serigrafia da placa. O que acontece? Se você for no esquema eletrônico e aí lá for lá assim, resistor R235, vamos lá, vamos procurar onde está o 235. Não tem.
certo? Falta serigrafia. Se você pegar qualquer outro equipamento aí, algum vídeo, alguma coisa, dá uma olhada lá. Você vai ver aqui um monte de serigrafia, R35, R não sei o que. Então, para você fazer a manutenção desse tipo de equipamento aqui, você vai ter que meio que analisar o circuito lá no esquema para tentar encontrar qual é, né? Então é mais difícil, leva um pouco mais de tempo. Porque, vou repetir, quando você vai no esquema elétrico e tá lá R alguma coisa, você vem direto no R alguma coisa e troca. Aqui você vai ter que entender onde que tá o R, aqui onde que tá o resto do circuito para entender qual é o resistor e aí procurar e encontrar ele aqui, né? Mas é um aparelho bem original. Esse aqui, como eu disse, é dos primeiros dos anos 80, bem do início dos anos 80, tem duas etiquetinhas aqui. 27/11, acho que é, alguma coisa assim. Ainda temos os capacitores azul metálico, né? Indica que é bem antigo mesmo. Temos só um ou dois laranja, não, só um laranja mesmo. Temos os integrados com soquete, são curiosidades aí, tem equipamentos que você tem o integrado soldado na placa mesmo. Mas isso são as versões, ó, LEDs ainda na fonte, LED na fonte, pegar versões mais modernas, não tem esses dois LEDs aí na fonte, né? Então é isso aí, tá aqui a parte interna dele, é meio complicado de manutenção, por quê? Porque ele não abre o fundo, mas isso aí lá na opinião sincera, tá? Então ele não abre o fundo, você tem que tirar toda a placa aqui para poder fazer a manutenção nele. Ou então desmontar o painel, puxar, fazer alguma coisa aqui. Essa é a parte interna, fonte, aqui o sistema inovador deles aí, né? Claro que talvez para a época seja mesmo inovador. As chaves, circuito completamente simples, né? Capacitor, circuito completamente simples, capacitor, resistor, alguns integrados que ainda acha facilmente, se eu ver aqui, RC alguma coisa, né? Aqui é a mesma coisa, esse aqui é para os LEDs, né? Esse aqui faz a função desses LEDs e esses dois é do circuito. Então é um equipamento bem simples internamente mesmo. Então é isso, hoje você conheceu o NR800, um redutor de ruído da marca Cygnus, fabricado lá nos anos 80, que foi provavelmente até talvez anos 90, talvez ainda tenha esse equipamento sendo oferecido. Então você olhou toda a parte interna, a parte de detalhes e tudo mais. É isso aí, teve alguma experiência com esse tipo de equipamento? Conheceu, trabalhou, comprou, adquiriu, não gostou, jogou fora? Se você tem alguma experiência com relação a esse modelo de equipamento, deixe aqui nos comentários, que é muito interessante a gente saber as histórias. Alguma história que você tenha com esse equipamento, deixe aqui nos comentários, que é muito interessante a gente conhecer essas histórias das pessoas que conviveram com essa versão aqui, né, com essa época de equipamentos. Olha ele aqui, ó, né? Aqui na linha 1800, que ainda não era a linha 1800X, então você tem ele aqui, ó, NR800 aí, bem legal, bem bacana. Então é isso aí, hoje você conheceu o NR800 da Cygnus, deixa aí no comentário alguma coisa, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar, e até um próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.